Bem, eu vou conversar agora com o médico Rômulo Nina. Ele é diretor técnico e superintendente operacional do Hospital Porto Dias. Doutor Rômulo, é um prazer falar com o senhor. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Prazer te ver novamente, mesmo que seja por vídeo. Uma satisfação aí te ouvir. Que bom, que bom. Estou bem, estou bem. Caminhando, com algumas sequelazinhas pós-Covid, mas estou bem. Doutor Rômulo, essa fusão do Porto Dias com o Mater Dei trouxe algum incremento nos processos do hospital? Mauro, esse processo é um processo muito complexo, mas, de cara, os processos que mais a gente mexe logo no início são realmente os processos relacionados a potencializar a capacidade de compras, né, de comprar num padrão e, com isso, com a escala, conseguir uma economia, ter um saving aí para toda a rede, e também a olhar muito para as questões comerciais, né? Tentar enxergar o modelo, inovar na região com modelos que saiam do pagamento por episódios de doença e tragam um comprometimento maior da instituição com a saúde, com o complexo que está fora dela, né? Então, a gente tem tido bastante sucesso no entendimento, né, das nossas propostas, trazendo para o mercado um maior compromisso, né? Nós confiamos que a gente tem uma capacidade, uma eficiência muito bem estabelecida, um padrão de qualidade sempre em progressão e que a gente é realmente capaz de oferecer para o mercado um produto onde haja compartilhamento de riscos, né? Então, trazer uma provisão melhor para os pagadores, para as empresas que nos contratam e também trabalhar cada vez mais de maneira segura, com qualidade, com eficiência, para garantir que o sistema de saúde suplementar ele consiga se manter vivo ao longo dos anos e não com a autofagia. No comando operacional de um grande hospital como o Porto Dias, o senhor passou aí todas as ondas da Covid, desde a primeira, que foi muito difícil, a Delta dificultou mais, muitos óbitos e assim por diante. Qual é a situação do hospital hoje com referência ao Ômicron? O hospital, a variante, ela, como todos têm tido conhecimento, têm tido informação, perdão, ela é extremamente contagiante. Então, o pico desta pandemia de 2021, 2020, início de 2022, ele foi muito, muito intenso, né? Ele teve uma rampa muito aguda de contágio na nossa população. No entanto, apesar de essa capacidade que a Omicron tem, ela encontrou uma população com uma vacinação, eu diria, num momento pleno, né? Então, a gente tem aí uma grande parte da nossa população vacinada, grande parte com a terceira dose, e, com isso, apesar de nós termos tido um recorde de atendimento nos últimos 2 anos de pacientes no PS, mais do que no período de 2021 e 2020, a gente teve um número menor de internações e um número menor de pacientes com agravamento. Então, o hospital não chegou a lotar, como muita gente imaginava, não foi o pique do ano passado. Vou dar um exemplo muito prático, né? 2020, 2021, nós chegamos a ter o maior número de leitos de UTI, chegamos em 2021 a ter 130 leitos de UTI, realmente no objetivo de atender o maior número de pessoas que nós pudéssemos. E todas as unidades de internação do bloco D de dado, com pacientes, nós temos 3 blocos, né? Bloco A, bloco B de bola e bloco D de dado, são unidades assistenciais, o bloco C é uma unidade operacional. Então, nós tivemos o bloco D de dado, que temos nele 6 andares de unidades de internação e 6 UTIs, todo ocupado por Covid. No ano de 2022, nessa pandemia que tivemos agora, final de dezembro e início de janeiro, mais especificamente,
nós tivemos uma unidade de internação ocupada com pacientes COVID. Seriam apenas 36 leitos destes 6 andares que eu acabei de falar, e 22 leitos de UTI, que foram os leitos destinados a pacientes com COVID grave. Em nenhum momento nós tivemos uma ocupação de 100% desses leitos, desse preparo que nós tivemos mantido para o Covid agora de 2022. Doutor Rômulo, mundo afora, essa nova onda tem afetado muito as crianças. O Porto Dias tem uma pediatria atuante. Qual é a situação? Nós lançamos a pediatria com um produto que é realmente para ter a população mais próxima. Nós temos aí em torno de 400 mil pessoas, crianças, né, cadastradas na ANS, e não tínhamos em Belém. E há 1 ano e meio atrás, eu estive, inclusive, com você, e a gente falou um pouco da pediatria e da importância dela. Hoje, o serviço de pediatria atende mais de 600 pessoas, 600 crianças por mês na unidade de emergência, e as nossas unidades de internação e UTI, elas são extremamente bem preparadas, equipadas para acolher as pessoas que vierem aqui. No período da pandemia, obviamente, atendemos muitas crianças, igual como foi na unidade de adultos, né, do PS adulto, e tivemos casos inclusive muito graves, que, graças a Deus, todos saíram do hospital. Nós não tivemos nenhum óbito infantil por Covid, apesar de realmente nos acometimentos graves, eles foram bem intensos, realmente, reações inflamatórias muito intensas, mas as crianças, graças a Deus, todas salvas. E internações pós-Covid, a chamada Covid longa, sequelas e coisa parecida? Tivemos um número de pessoas que retardaram algum tipo de tratamento e internaram com complicações infecciosas, graças a Deus, menos graves do que nos momentos iniciais, mas não tivemos nenhum quadro fatal da Covid longa, né? E muito em adultos, e ressalvo que em pacientes que não tinham a terceira dose de vacina ou tinham vacinação incompleta. Então, isso é muito importante. Tem um grupo de pessoas que, independente da vacina, é um grupo de alto risco, como para outras patologias, são as pessoas que têm muitas doenças, e doenças que não estão sob controle, né? E aí acabam sendo vítimas de uma desorganização do próprio corpo. As maiores sequelas continuam sendo no pulmão, doutor? As maiores sequelas continuam sendo no pulmão, sim. Mas vale ressaltar, Mauro, que nós atendemos sempre depois das viroses. Isso não é novo, mas, obviamente, pelo número de casos, acaba sendo um pouco mais incidente, muitos acidentes vasculares, sejam eles cerebrais, sejam eles infartos, e de pessoas que tinham tido Covid próximo. Como a gente tem uma patologia que conhecidamente apresenta essa peculiaridade dos fatores de coagulação, promovem mais trombose, a gente não pode deixar de pensar que possa ser reflexo de um período pós-inflamatório por Covid. Saúde mental, também muito falada, principalmente com referência à depressão, ansiedade, estresse. O hospital tem sido demandado por isso? Mais do que nos últimos 3 anos, viu, Mauro? O Hospital Porto Dias, ele, na entrada do paciente, ele tem um inquérito que é bastante de perguntas que são bem selecionadas e que levam o paciente a ter uma graduação, uma classificação se ele tem risco ou não relacionado à parte psiquiátrica. E, a partir daí, todo um preparo é feito nos próprios leitos, em áreas, atendimento psicológico, onde faz a gente, depois de todas as avaliações, saber se o paciente precisa ou não de acompanhamento psiquiátrico. Imagine que no ano de 2019, o número de internações de pacientes com algum distúrbio qualquer psiquiátrico sob risco era de 1 paciente a cada 2, 3 meses. Hoje, Mauro, nós temos 10 leitos destinados e preparados a pacientes que tenham essa patologia. E, obviamente, damos o suporte inicial, porque ele não interna aqui por caso psiquiátrico, ele interna aqui por uma descompensação clínica qualquer
e tem uma doença psiquiátrica. Então, a gente estabiliza essa doença clínica o mais rápido possível, dá o suporte necessário e, quando imediatamente possível, a gente transfere o paciente, se precisa ficar internado, se precisa de um tratamento com acompanhamento psiquiátrico, para alguma clínica que seja da rede credenciada do plano de saúde dele. Bem, o senhor, como clínico geral, o senhor sugeriria um check-up pós-Covid ou só nos casos graves de Covid? Sugeriria um check-up, sim, pós-Covid, porque a gente sabe que tem muitos pacientes que têm doenças que não têm um diagnóstico, a gente sabe que tem pessoas hipertensas sem diagnóstico, com sobrepeso sem diagnóstico, com alteração do colesterol e triglicerídeo também da mesma forma, e essas são pessoas que estão sob risco cardiovascular. Então, uma forte sugestão à população que, não só pelo Covid, isso aí, obviamente, já é uma recomendação de saúde pública, mas acrescido dessa nova realidade, que dê mais importância ao seu risco cardiovascular. Cirurgias eletivas, está no momento ou ainda deve ser aguardado? Nós mantivemos, Mauro, no final de 2020, em virtude, obviamente, da necessidade da população, nós construímos um fluxo exclusivo cirúrgico. Esse fluxo exclusivo ele permanece, tem uma internação totalmente dedicada ao paciente cirúrgico, então nós não paramos as nossas cirurgias eletivas nesse período de Covid. Continua tudo normal, o paciente Continua aparecendo, o hospital realizando, sem nenhum tipo de problema. Continua tudo normal. Bem, agora no mês de março, o Hospital Porto Dias vai incluir maternidade entre os seus serviços. O que é que o senhor pode me dizer? O que de diferencial vai chegar? Mauro, a nossa fusão com a rede, né, fez com que, obviamente, uma rede que o seu DNA vem muito antes de se tornar hospital, os fundadores são ginecologistas obstetras e que prezam, né, inclusive até as gerações atuais, por uma formação técnica extremamente valorizada pela sociedade, e eles têm como produto no seu DNA o atendimento à mulher, né? Então, num estudo de mercado muito bem estabelecido, nós sabemos que a nossa população ela também carece de um atendimento mais focado na mulher, e nós somos um hospital geral de alta complexidade. Então, nós recorremos, sim, estamos nesse processo, inclusive, a todo o conhecimento da rede, estão nos apoiando tecnicamente para que a gente inclua dentro do Hospital Porto Dias, nós tenhamos um hospital para a mulher e, obviamente, com a continuidade que nós já temos preparada para a criança, aonde a gente tem aqui um atendimento realmente extremamente diferenciado, extremamente voltado às necessidades, às peculiaridades dessas pacientes que vêm para cá, não vêm com o sentimento de doença, elas vêm com o sentimento do melhor momento da vida delas. Eu sei que recentemente você teve a experiência de ser avô, né? Então, assim, é um momento mágico, né? Então, e dentro desse momento mágico, a gente acrescentar toda a nossa segurança, a nossa qualidade, para que as pessoas tenham a opção de ter o seu sonho realizado de maneira adequada, de maneira humana, justamente dentro de um ambiente seguro, de um ambiente onde nós estejamos preparados para qualquer necessidade e muito mais preparados para prevenir qualquer complicação que possa ter. Então, eu acho que é uma união aí de uma capacidade. A gente, atualmente, Mauro, recebe muitos pacientes com complicações e que são operadas, têm tido filhos em outros serviços. E aí a gente recebe essas pacientes com complicações e trata as complicações dessas pacientes. Isso é a nossa realidade atual. Aqui no hospital, a gente vai dar esse passo de fornecer um serviço altamente qualificado, bem estabelecido pela rede, com uma consultoria muito próxima da rede Mater Dei, tendo aí
doutora Márcia Salvador e toda a sua equipe de ginecologistas e obstetras nos assessorando para todos os passos, seja da infraestrutura, seja de materiais, seja da capacitação de pessoas, para que a gente possa acoplar no nosso sistema que já funciona e a gente traga para a população o melhor que a gente tem em Belém na área de ginecologia e obstetrícia. Doutor Rômulo, parto humanizado, a nova onda agora, que está na agenda de todos, será contemplado? Com certeza, Mauro. E vamos utilizar essa necessidade, essa vontade das pessoas e dar a elas um ambiente que seja muito parecido com o domicílio, muito confortável, onde as pessoas se sintam realmente muito bem acolhidas, mas com a segurança de um hospital. A gente precisa realmente dar à população esse quesito que, infelizmente, não tem em casa, né? A gente precisa satisfazer esse desejo de preparar um ambiente que seja o mais próximo do ambiente da sua casa, do seu quarto, do seu conforto, mas com a segurança de todos os processos hospitalares para lhe atender se você precisar em qualquer circunstância e não ter nenhum tipo de quebra na sua expectativa tão esperada, né? A cirurgia robótica, doutor Rômulo, virou coisa normal, coisa corriqueira? Mauro, a gente sim, hoje tem uma curva de aprendizado extremamente estabelecida. Nós temos hoje profissionais que ensinam a operar no robô, mas esses profissionais extremamente qualificados, eles também têm a ponderação de que cada paciente é um desafio, tem essa sensibilidade e atuam realmente de maneira muito atenta. Mas o que foi no passado um desbravar, hoje é um ensinar, onde a gente está, inclusive, promovendo para a nossa região a capacidade de formar outras pessoas e de trazer cada vez mais isso para uma realidade que contemple um número maior de pessoas que a gente possa atingir. Doutor Rômulo, o que falta para o Porto Dias introduzir transplante? Me parece que é o único item que falta. Mauro, nós somos o hospital que fez o primeiro transplante de fígado na nossa região. E aí existe uma série de quesitos legais e que esbarram muito na questão do financiamento, mas a gente, de maneira muito persistente, está, mais uma vez, desbravando quais são os itens para que a gente possa retomar isso. Nós temos total capacidade de fazer transplantes renais, de medula óssea, transplantes hepáticos, enfim, a gente tem profissionais muito bem estabelecidos nessas áreas, só que a gente precisa realmente de estar mais próximos das áreas que nos vão levar ao financiamento e destinar isso poder ser um centro na nossa região que traga essa oportunidade para a população. Até um tempo recente, no mix do Hospital Porto Dias, 50% era trauma. Isso já está bem distribuído hoje em todas as especialidades, né, doutor? Sim, Mauro. A gente tem um DNA de trauma, né? O nosso fundador, doutor Antônio Dias, é um ortopedista, foi um dos médicos que transgrediu a qualidade de atendimento que tinha na época para um atendimento de excelência, trazendo profissionais e dando oportunidades a profissionais hoje renomados na nossa região, oportunidade, inclusive, hoje que nós temos de formar profissionais em ortopedia. Então, é uma trilha de sucesso importante. Então, é inevitável que essa seja o maior número de cirurgias que nós temos hoje no hospital, e sim, corresponde ainda a um grande número. Mas com esses pacientes ortopédicos, com esses traumas, também veio um DNA de complexidade, de atendimento em complexidade. E aí, hoje, a gente tem um grande número de cirurgias, é o maior número de cirurgias ortopédicas, mas tem também um grande número de internações de outros tipos de cirurgias e de outras clínicas, de outras especialidades. E está bem dividido a clínica cardiológica, da oncológica, da ortopédica, são equipes completamente distintas.
Hoje nós temos a ortopedia, os diversos, que é o início, né, e as diversas especialidades cirúrgicas, cirurgia vascular, urologia, neurocirurgia, da sua parte cardiológica completa, das suas maiores e mais avançadas intervenções. Temos um parque de máquinas que possibilita que esses profissionais extremamente treinados tenham um resultado muito mais assertivo. Mas temos também, migramos para a medicina, o Hospital do Câncer, a oftalmologia, a pediatria. Então, realmente, nós avançamos muito na nossa complexidade, avançamos muito nos diversos serviços que a gente tem hoje disponíveis para a população. O corpo clínico recrutado pelo Porto Dias. O Porto Dias trazia muitos paraenses que iam estudar em São Paulo. Isso aí continua essa demanda grande? A gente tem um número de pessoas extremamente bem estabelecidas nas diversas especialidades e, sim, nós somos uma porta de entrada ainda para muitos especialistas que desejam voltar e continuar praticando a mesma medicina que estavam fazendo nos grandes centros de formação. Em paralelo, nós, há muitos anos, já investimos por ter uma massa de profissionais muito bem estabelecidas em suas especialidades, muito bem conceituada e graduada. A gente tem programas de residência e formação de médicos dentro do hospital. Na ortopedia, na cirurgia, na clínica médica, na terapia intensiva, na anestesiologia, na radiologia. E a nossa mente é de aumentar e avançar muito mais nesses processos de formação. É uma coisa que está no nosso foco e determinação. Doutor Rômulo Nina, muito obrigado por essa consulta pública, por essas informações, parabéns pela excelência do serviço no Porto Dias e continue firme e forte. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Mauro, uma satisfação ver você. Um grande abraço, viu? Um abraço. Parabéns. Tá, obrigado. Bem, logo depois do intervalo, Roberto Calil Filho, cardiologista e chefe do setor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Volto já.